Nós vamos ter, durante estes 2 dias, 2 grandes painéis. Por um lado, o painel que vai fazer uma retrospectiva histórica, digamos assim, até à atualidade, sobre o cinema moçambicano, do período colonial à atualidade. E no dia de amanhã o foco é sobre os protagonistas, o cinema moçambicano na atualidade. Toda a noite, sua mãe e eu cantávamos aos flamingos para que trouxessem o sol de volta a este lado do mundo. Tu percebes alguma coisa do que se passa nesta terra? Mas não se pode perceber tudo na vida. Todos os aspectos dessa cultura cinematográfica estão presentes neste simpósio, que pela primeira vez se concentra numa das cinematografias que falam português, precisamente a cinematografia moçambicana, sobre a qual sabemos todos muito pouco, não só da sua atualidade, mas também da sua história. Temos presentes, através dos seus filmes e também com a possibilidade de com eles dialogarmos, aquelas que são talvez as figuras mais representativas da cinematografia moçambicana. Nesse momento já é um pouco mais fácil, porque a cinematografia moçambicana já é um pouco mais divulgada no mundo, mais conhecida, e nós temos tido mais acesso a fundos europeus, basicamente, porque o grande problema é que em Moçambique não há fundos para cinema. O cinema em Moçambique é uma arte de resistência, como resistir fazendo filmes contra as diversidades existentes. O governo de Moçambique, logo depois da independência, assumiu que uma das formas, um dos vetores importantes para a disseminação daquilo que eram as grandes políticas de construção de um país que estava a nascer, passava pelo cinema. Note-se que a criação do Instituto Nacional de Cinema remonta de março de 1976, portanto menos de um ano após a proclamação da independência nacional, só para ver a importância que o governo atribuía ao cinema. E dentro do cinema, principalmente apostou no documentário, e é uma produção moçambicana de documentários influenciou bastante todos os outros países da região, porque é preciso lembrar que na época na África do Sul vivia sob o regime do apartheid, então não havia essa liberdade de expressão, não havia essa produção de filmes documentários sobre a realidade do país. Há muitos anos atrás, um grande amigo meu, que era o maior fotógrafo moçambicano, já faleceu, Ricardo Rangel, mostrou-me uma fotografia a qual ele havia dado o título A Última Prostituta, que logo depois da independência, aqueles ideais da criação do homem novo, né, no período revolucionário, as trabalhadoras do sexo, as prostitutas, foram todas enviadas para centros de reeducação no Niassa, em plena selva, para serem transformadas em mulheres novas. Então a fotografia eram 2 militares a escoltarem uma prostituta para ser enviada para lá. Então, inspirado nessa fotografia, eu fiz um documentário bastante clássico na época, entrevistas com senhoras que estiveram para serem reeducadas e com as comandantes do centro, que eram antigas combatentes na Guerra de Libertação pela independência do país. E nesse documentário, que eu dei o mesmo título, A Última Prostituta, as mulheres contaram uma história de Margarida, uma jovem camponesa virgem, que foi a Maputo pela primeira vez, logo depois da independência, comprar enxoval para o casamento, tinha 15 anos. Como não tinha BI, documentos de identidade, foi levada por engano para o Centro de Reeducação de Prostitutas. Então é a história dessa jovem, do drama dessa jovem, né, levada para um centro de reeducação em plena selva, onde ela acabou por perder a vida. Fiquem a saber que vocês todas, são mulheres da mesma pátria. Vão aprender a comportar-se como... O documentário me serviu quase como uma pesquisa para escrever a história do filme. Então, Virgem Margarida é o filme que vamos ver hoje. Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas. Os nossos cineastas, dia após dia, eles se entregam bastante aquilo que eles mais gostam, que é de fazer cinema. O governo está preocupado cada vez mais em criar condições para que haja um clima propício nesse sentido. Refiro-me à aprovação da Lei do Cinema, que está em curso em Moçambique, que está em sede da Assembleia da República. Lei essa que vai abrir perspectivas de um melhor ambiente para a produção cinematográfica e até, quem sabe, para a criação de um fundo de apoio ao cinema moçambicano, de apoio à produção de cinema. Portanto, como pode ver, as perspectivas são boas.